Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série comentando o livro Como se Tornar Sobrenatural, de Joe Dispenza. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o capítulo anterior, que é o capítulo 11. Esse capítulo fala sobre espaço-tempo e tempo-espaço. E eu decidi dividir ele em duas partes, porque ele é um capítulo bem complexo e é um assunto muito denso. Então, para não ficar tão pesado, tão maçante e tão cansativo, eu dividi ele em duas partes. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você assista a primeira parte para que você consiga ter uma compreensão melhor, para que você consiga compreender toda a nossa linha de raciocínio. Bom, então, como eu já citei, a gente vai continuar de onde a gente parou no capítulo anterior, que foi no átomo, fato e ficção. Antes de a gente partir para o capítulo, eu quero só recapitular aqui alguns pontos bem específicos, só para a gente ter uma visão geral. Então, a gente está falando de espaço-tempo e tempo-espaço. A gente está falando sobre a diferença entre a dimensão tridimensional e uma dimensão superior, que é o campo quântico, que a gente, inclusive, já vai falar mais sobre isso. Então, no mundo físico, no mundo tridimensional, que é a nossa realidade, a gente experimenta a nossa realidade através dos nossos 5 sentidos. E tudo o que a gente quer, as coisas, elas estão posicionadas em lugares. Então, para que a gente consiga pegar alguma coisa ou até mesmo alcançar alguma coisa na nossa vida, a gente experimenta espaços, a gente experimenta essa separação. Então, as coisas, elas estão em lugares diferentes e a gente precisa se mover para isso. E esse movimento nos dá essa sensação de linearidade, como se a vida fosse linear, como se o tempo fosse linear. Mas, na verdade, essa sensação, ela acontece somente porque a gente experimenta movimento, a gente se movimenta, né? E esse movimento nos dá essa sensação de linearidade. A gente também viu que o tempo, ele é uma dimensão. E como toda dimensão, a gente consegue se movimentar dentro dela. A gente... Banguela, com licença. E como ele é uma dimensão, a gente consegue se movimentar dentro do tempo. Então, a gente consegue sim projetar a nossa consciência para um ponto diferente no tempo. Ou a gente também consegue, conforme a gente exercita isso, a gente consegue sim ter experiências sobrenaturais, digamos assim, extrasensoriais em diferentes pontos do tempo. Vou compartilhar a minha tela com vocês, como sempre, para que vocês consigam enxergar. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é a questão do átomo. Tudo que existe, tudo que existe é composto por átomo. O átomo é a unidade que forma todas as coisas. E o átomo, na verdade, ele é mais composto de energia do que de matéria. A gente até já falou sobre isso no capítulo do campo quântico, eu acho que é o capítulo 3, mas a gente vai só recapitular aqui alguns conceitos. Então, por exemplo, como ele mostra aqui, a gente tem aqui uma imagem de um átomo tradicional que a gente aprende normalmente na escola, ou enfim, que é o que? A gente tem um núcleo, que é formado por prótons e nêutrons, e ao redor, né, desse núcleo a gente tem a eletrosfera, que é onde ficam os átomos alocados, né, e eles ficam girando aqui em torno do nosso núcleo, porque essa carga positiva que tem no núcleo, que é os prótons, junto com os elétrons que ficam na eletrosfera, que são carga negativa, essa questão da diferença, né, esses polos de energia, do positivo e do negativo, faz com que esses elétrons eles girem, né, por questões ali de energia mesmo, né, desse campo que gera ali por causa das cargas positivas e negativas. Então, basicamente, essa é a nossa visão de átomo, né? Essa estrutura básica aqui. Só que, na física quântica, existe um cara, que é o Heisenberg, eu falo Heisenberg, tá? Que ele estabeleceu um princípio, que é o princípio da incerteza, que diz que, na verdade, a gente não sabe onde é que o átomo aparece. Então, por exemplo, aqui a gente tem um átomo composto de um núcleo
E aqui ao redor dele é como se fosse tudo energia. Então a gente não tem exatamente um elétron em um ponto fixo. E a gente não sabe aonde é, a gente não tem como saber aonde é que o elétron vai aparecer. Né? Então a gente tem essa concepção de que o átomo ele tem seus elétrons fixos, quando na verdade ele não tem. E a posição em que esse elétron vai aparecer e dar forma, né, essa energia, como se essa energia se transformasse e gerasse algo físico, é na verdade o papel do observador, né? Então o observador, quando ele observa o elétron, ele colapsa, né, a função da onda. Porque até então esse elétron ele era só uma onda de probabilidade. Só que quando o observador observa essa onda se transforma em um elétron. E esse elétron ele carrega uma certa carga material, digamos assim, né? Esse elétron é o que vai fazer agora com que esse átomo, que antes era só um potencial, agora vai se transformar em matéria através do observador. E o contrário também acontece. Então, se o observador ele deixar de observar esse elétron aqui, simplesmente, esse elétron para de existir. Na verdade, não é que ele para de existir, ele deixa a sua forma matéria e retorna ao seu estado de onda, ao seu estado de possibilidade. Então, o que determina aonde vai aparecer o elétron, e quando a gente está falando de aonde vai aparecer o elétron, a gente está falando de infinitas possibilidades que existem. Quando você observa essa possibilidade, você colapsa a função da onda, e essa onda ela deixa de ser uma onda e agora ela se transforma em elétron. Esse elétron, essa onda, ela existe no campo quântico, porque o campo quântico é um lugar onde não existe matéria, somente energia, e a única forma de a gente acessar o campo quântico é nos tornando cada vez mais energia. E a gente faz isso através da nossa consciência, porque a nossa consciência é energia. Ó, então aqui no mundo newtoniano, que é esse mundo físico tridimensional, o universo é tridimensional, a gente tem peso, altura, profundidade, o tempo é linear, os nossos sentidos, eles criam a separação, a polaridade, né, a separação das coisas. O conhecido é totalmente previsível e a gente está consciente de ser um corpo, alguém em algum lugar, em algum tempo. Quando a gente começa a exercitar a nossa mente para que a gente acesse o campo quântico, no mundo quântico é um universo multidimensional. Não tem localidade, forma, estrutura. A gente não tem matéria, a gente tem só onda, energia, informação, frequência. Tudo acontece agora, não existe tempo. A nossa realidade não é mais definida pelos nossos sentidos, mas sim pelo nosso sentimento de totalidade. E a gente tá consciente de ser todo o corpo, todo mundo, toda coisa, todo lugar e todo tempo. Por quê? Porque a gente vai nos tornando cada vez mais unificados com o campo. O campo quântico é o campo onde todas as coisas vêm, de onde todas as coisas vêm. E quanto mais a gente pratica isso, mais a gente vai se sentindo inteiro, porque mais a gente vai se fundindo com esse campo quântico, mais a gente vai se fundindo com o todo, mais a gente vai se tornando um com ele. E aí a gente começa a nos sentirmos mais inteiros, menos separados, a gente começa aquele sentimento de falta, de divisão, de polaridade, de eu não ter, de eu não conseguir, de eu não possuir, de eu não ser. Ele deixa de existir. A gente começa a estar mais conscientes, cada vez mais conscientes disso, e assim a gente vai se tornando cada vez mais um com ele. E como que a gente faz isso, né? Aqui ele explica uma coisa. Eu vou escrever aqui para você visualizar. A gente tem um mundo tridimensional. Eu vou escrever aqui 3D, tá? Que é o mundo tridimensional, que é o mundo onde a gente existe. O mundo tridimensional, a gente experimenta ele, e tudo que a gente conhece aqui é porque a gente experimenta através dos nossos sentidos, tudo bem? A gente tem o 4D e a gente tem o 5D. Então, o que acontece? O 3D, ele é o mundo físico,
E o 5D, ele é o mundo quântico, ele é o campo quântico. Só que no mundo físico, a gente tem matéria. E no 5D, a gente tem energia. Então, para mim passar do 3D para o 5D, eu preciso sair de matéria para energia. Só que a gente tem o 4D no meio. O 4D, ele é como se fosse uma barreira. Ele é como se fosse um teto. Então, ele é basicamente o que divide o que é matéria e o que é energia. E esse 4D, ele é justamente o tempo. Suzy, como assim? Na física, gente, o que separa matéria de energia é o quê? É a velocidade da luz. Porque a matéria, ela não consegue... A minha gata batendo no tripé. A matéria, ela não consegue ultrapassar a velocidade da luz. Então, é como se a velocidade da luz, ela fosse um limite para a matéria. Então, a matéria, ela chega até aqui. Daqui, ela não passa. Porque daqui para cá é energia. E como a matéria, ela vibra baixo, ela não ultrapassa esse limite. Só que quando a gente está falando de velocidade da luz... Gente, o que eu fiz aqui? Só que quando a gente está falando de velocidade da luz, a gente está falando do quê? De tempo. Porque velocidade é tempo. A velocidade, na verdade, ela é uma unidade de medida, assim como o peso, centímetro. A velocidade, ela é um parâmetro que mede o tempo. Porque se eu vou daqui até a minha cidade vizinha a 50 km por hora... Se eu pego o tanto de quilômetros que eu ando e eu meço por hora, eu estou medindo por tempo. Se eu quiser medir por minutos, posso medir por minutos, mas ainda assim é associado a tempo. Então, a velocidade da luz é o que divide o mundo material do mundo energia, do campo quântico. Só que para a gente ir para o campo quântico, a gente precisa ultrapassar essa barreira. E como é que a gente ultrapassa essa barreira? Nos tornando cada vez mais energia, e é isso que a gente vem fazendo ao longo de todos os capítulos, porque esse é o objetivo final do livro, é você se tornar mais energia e menos matéria. É por isso que a gente faz isso através da nossa consciência, porque a gente não consegue fazer isso com o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é matéria densa, vibra baixo, e não consegue ultrapassar. Agora, através da nossa mente, da nossa consciência, a gente consegue ultrapassar essa barreira. Portanto, se a gente ultrapassa a barreira do 4D, que é o tempo, a gente chega num ponto, a gente tem, né, aqui o 3D, o tempo e o 5D. Aqui não tem mais tempo. Por que não tem mais tempo? Porque eu já ultrapassei. Eu já tô em outro nível, digamos. Aqui não existe mais tempo, porque o tempo ficou numa dimensão inferior, digamos assim, inferior no sentido de ficar para trás. Então, na quinta dimensão, não existe tempo, não existe espaço-tempo, não existe nada, só existe energia. E é justamente nesse campo onde a gente se conecta com todo, a gente se sente mais inteiro, a gente retorna a nossa essência, e é exatamente aqui onde a gente observa os potenciais para que eles se tornem realidade através da nossa observação. Esse campo quântico, ele é o que conecta tudo, as pessoas, o tempo, as coisas, porque é de lá que vem tudo, é como se fosse um ponto em comum. Então, quando você se funde com esse campo, quanto mais unido com esse campo você está, mais você experimenta essa sensação de, cara, eu sou tudo também. É como a gente olha para Deus e a gente diz que Deus é onipresente e onisciente, Deus está em todos os lugares. Só que você concorda comigo que quanto mais perto, quanto mais unido, quanto mais fundido com isso você está, mais você se torna aquilo? Né? Quanto mais perto de Deus eu estou, mais parecido com Ele eu me torno, mais dele eu tenho e menos de mim. Isso significa que eu também vou me tornando onisciente e onipresente. E não que você seja Deus ou algo nesse sentido,
Mas a gente vai se tornando cada vez mais unificado com isso. E assim a nossa consciência, ela consegue se projetar em vários lugares ao mesmo tempo, por exemplo. Às vezes isso pode acontecer até mesmo como uma forma de intuição, por exemplo. Então, sei lá, você sai para ir em algum lugar e aí você vai pegar uma rua e de alguma forma você sente que você não deve pegar aquela rua, você deve ir por outra rua. Ou às vezes você só foi de uma forma muito intuitiva, sem um motivo muito claro. Mas é porque às vezes existe a sua consciência, ela também está lá naquela rua e ela sabe que lá acontece um acidente, que lá pode acontecer que lá vai acontecer um acidente, que lá aconteceu. Porque o tempo, ele se comporta de formas diferentes de acordo com as percepções. Então, é como se a sua consciência ela estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo. E para isso a gente precisa continuar mantendo a nossa atenção fixa no campo quântico. Então a gente faz isso focando no campo quântico, prestando a atenção no campo quântico cada vez mais. A gente vai fazer isso, claro, através de meditações, a gente vai desenvolvendo essa consciência, essa percepção, a gente vai se expandindo, mas no dia a dia também é importante que a gente preste atenção nesse campo quântico, porque o campo quântico, como a gente vai se tornando um com ele e a gente vai gerando essa unicidade, chega um momento em que ele também se manifesta no mundo físico pra gente. Através do quê? De sincronicidades, de sinais, de oportunidades, de estar certo, de estar no lugar certo, na hora certa. Tudo isso são sincronicidades, como se fossem sinais que o universo manda pra gente. Que na verdade é o campo quântico se unificando com a gente. É quando a gente começa a prestar atenção e perceber o campo quântico, o quantum, Deus, a mente criadora, o universo presente na nossa realidade física também. É quando a gente se torna um com isso a ponto de que as coisas elas não sejam mais separadas. As coisas elas começam a andar juntas e a gente começa a perder esse senso de separação. Então eu já começo a olhar para minha realidade, mesmo que tridimensional, e perceber, notar, enxergar o campo quântico se espelhando para mim também. Então, olha só, esse resuminho, eu quero usar esse resuminho aqui que ele fez no livro porque é interessante. Quanto maior é a frequência que a gente experimenta, maior é a energia. Então, quando a gente faz as meditações, a gente sempre usa o quê? Emoções elevadas. Por quê? Porque essas emoções elevadas são emoções que denotam alta frequência. Então, a gente quer elevar a nossa frequência, porque quanto maior é a frequência, maior é a energia. E quanto maior é a energia, maior é a informação que a gente tem acesso. Por quê? Porque a gente vai acessando frequências superiores e cada frequência contém informações. Então, quando a gente acessa uma frequência, a gente acessa, na verdade, a informação que aquela frequência tem. Quanto maior é a informação, maior é a consciência. Quanto maior é a consciência, maior é a atenção, porque a minha atenção ela começa a ficar mais aguçada. Porque eu estou mais consciente das coisas agora. Quanto maior é a atenção, maior é a mente. Porque onde eu coloco a minha atenção, eu coloco a minha energia. Eu consigo criar. Então, quanto maior é a mente, maior é a capacidade que a gente tem de afetar a matéria. Que a gente começa a observar mais. E não só observar mais, mas observar mais daquilo que é coerente com aquilo que a gente quer. A gente não fica mais por aí agindo de uma forma desgovernada, inconsciente. Como tudo é mental, a gente consegue criar mais na nossa mente. E aqui ele mostra as frequências. Se a gente olhar, a gente tem aqui um pensamento consciente no campo unificado, um pensamento consciente, a gente tem a matéria e a gente tem a velocidade da luz, né? Que é o que divide. Então a matéria, ela é uma velocidade de frequência baixa. Ela é uma onda que vibra muito baixo. Enquanto os pensamentos conscientes, quanto maior é a frequência, mais rápido ela vibra. Quando a gente tem esse pensamento consciente, essa frequência, ela vai desacelerando, 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 até que ela se torne matéria.
Só que para isso a gente precisa nos mantermos conscientes e a gente precisa também continuar observando, nos mantermos firmes na nossa observação. No campo quântico, todas as possibilidades e lá no campo quântico, todas as possibilidades elas existem como um pensamento, que é o que ele fala. Os potenciais, as possibilidades, eles existem como um pensamento, porque o universo é mental. E é como se o universo existisse dentro da mente do todo, e é como se tudo que existe fosse um pensamento de Deus. Então, na verdade, tudo é um pensamento, e é por isso que tudo começa no pensamento. E da mesma forma que Deus, ele pensa e as coisas acontecem, digamos assim, como se ele cria a partir daquilo que ele pensa, nós também conseguimos criar a partir daquilo que nós pensamos, porque nós somos imagem e semelhança dele e nós estamos contidos nele também, nós partilhamos dos mesmos princípios. E aí, voltando aos princípios da neurociência, como a gente está falando de aprendizado, que são conexões neurais, tudo isso no começo exige bastante esforço, porque às vezes é algo que a gente não sabe ainda, como qualquer coisa que a gente aprende. Como quando a gente aprende a falar, a andar, a caminhar, a dirigir, andar de bicicleta, no começo a gente tem um pouco de dificuldade, até que essas conexões neurais comecem a ser mais fortalecidas. E aí sim a gente começa a fazer isso de uma forma um pouco mais automática e mais natural, com menos esforço. Então, no começo, às vezes pode parecer meio abstrato, pode parecer meio difícil, pode parecer que não está surtindo resultado, mas com o tempo isso vai ficando cada vez mais natural, cada vez mais fácil de a gente fazer. Isso vai se tornando cada vez mais um estilo de vida, até o ponto em que a gente realmente se torna um só. E até dá um exemplo no livro de pessoas que elas não sabem nada de vinho, elas nem gostam de vinho, mas elas começam a experimentar diversos tipos de vinhos diferentes, de tempos, idades diferentes. Elas começam a perceber as semelhanças, as diferenças, o gosto, apreciar o cheiro. E então, no final de algum tempo, elas estão tão conscientes daquilo que elas já conseguem identificar muito bem as coisas. Então é mais ou menos assim, nosso cérebro vai criando essas conexões, sinapses neurais, e com o tempo a gente se torna consciente daquilo. E vai ficando cada vez mais fácil de a gente praticar e se aprofundar cada vez mais no campo quântico e viver cada vez mais uma vida mais sobrenatural. Então, antes de a gente partir para nossa meditação, eu quero só recapitular tudo o que a gente viu aqui com esse resuminho que ele mesmo fez, que eu acho muito bom. Então, para que a gente experimente essa realidade sobrenatural, onde a gente esteja tão fundido, tão único, né, tão unido com esse campo quântico, a ponto de a gente conseguir projetar a nossa mente, a nossa consciência para diferentes pontos, para diferentes tempos, para diferentes espaços, vários espaços ao mesmo tempo, observar a realidade que a gente quer, a gente precisa permitir que a nossa consciência se funda com essa consciência maior, permitir, dar essa permissão, dar esse espaço, render-se mais profundamente ao amor inteligente. Gente, é nos rendermos mesmo, a aprendermos a confiar, a abrir mão de nós mesmos, né, dos nossos conceitos, das nossas ideias, das nossas crenças, aprender a soltar, confiar no desconhecido. É exatamente isso, é você confiar em Deus. Porque às vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer uma realidade, tem que ser aquilo e tem que ser desse jeito. E como a gente já tem uma percepção das coisas, a gente acredita que as coisas vão acontecer daquela forma, quando na realidade às vezes Deus ele quer manifestar as coisas para você de uma forma mais surpreendente, de formas desconhecidas, com meios totalmente diferentes daqueles que você imagina. Só que para isso a gente precisa confiar, porque quando a gente confia, a gente aprende a soltar e abrir mão do controle, né? E a gente começa a depositar nossa fé. Quando isso acontece, a gente abre espaço para que as coisas aconteçam. Porque imagina que eu quero, é como se eu quisesse ir para um determinado lugar. Tem dois caminhos. Eu quero chegar lá naquele lugar, só que eu quero, na minha cabeça, eu só conheço o caminho A. Então eu quero, porque tem que ser o caminho A, e esse é o único jeito que eu imagino que isso possa acontecer. Só que às vezes Deus quer te levar pelo caminho B.
Só que como você não conhece o caminho B e você não confia, você não tá se entregando o suficiente, você nunca vai conhecer o caminho B. E às vezes o caminho B ele é mais bonito, às vezes ele é mais prazeroso, às vezes ele é mais rápido, às vezes ele vai ser, ou às vezes não. Mas às vezes é um caminho novo. Só que você prende, você bloqueia, porque você não consegue confiar totalmente. Abrir mão continuamente, é isso que eu tô falando, né? Abrir mão continuamente de algum aspecto do eu limitado. A gente tem dificuldade em abrir mão das coisas, cara. Tem dificuldade em abrir mão da nossa razão, dos nossos pensamentos, abrir mão das nossas vontades, abrir mão das nossas crenças. Mas a gente precisa aprender a confiar e a se unir com o todo, porque no todo não existe falta. No todo não existe nada pela metade. No todo tudo é completo. No todo você tem, você é, você está em tudo. Tudo é completo, tudo é perfeito, tudo é uno só. Tudo é uma coisa só. Tudo é uno. Perder-se no nada para se tornar-se tudo. Isso é muito bom, né? Perder-se no nada para tornar-se tudo. Relaxar em um mar infinito e profundo de energia coerente. Relaxe, se sinta à vontade, descanse. Continuar se projetando cada vez mais fundo na unicidade, então continuar exercendo isso através de meditações e através de percepções conscientes no seu dia a dia, né? Tirar o foco do externo, trazer o foco para o interno, se reconectar com Deus durante o seu dia. Às vezes é muito prático, aí é muito rápido, né? Às vezes trazer de volta a sua atenção, opa, não, eu não sou isso daqui, eu não sou essa experiência, eu não sou essa situação. Deus, o todo é muito maior que isso, e eu sou um com Ele, eu estou nele, eu sou um com Ele, portanto eu posso acessar os pensamentos dele, tá? Abrir mão continuamente do controle, isso é muito importante, porque se eu controlo, automaticamente eu me guio para aquilo que eu já conheço, e aí eu fecho totalmente as portas para o desconhecido. Sentir graus cada vez maiores de totalidade, né? Sentir essa unicidade. E por fim, como consciência, tornar-se consciente. Prestar atenção, experimentar, estar presente. Sentir cada vez mais unificado com esse campo, mesmo que na sua realidade tridimensional. É aquilo que eu falei, é quando eu olho para uma árvore e eu enxergo Deus e eu entendo que eu sou um com ela. Suzy, que besteira, que loucura. É, mas é verdade. Todos nós somos um com tudo, com tudo que existe. É eu olhar para um animal, para sei lá o que, qualquer coisa, para a vida, para alguém, para uma pessoa, para uma situação e eu enxergar Deus ali. E eu perceber Deus se mostrando, se manifestando para mim através daquilo, através de alguém, através de uma pessoa, de um ato, de uma atitude, de uma fala. Então é eu enxergar Deus mesmo aqui nessa realidade tridimensional. Porque o que eu quero que você entenda é que apesar de haver essa diferença entre o 3D e o 5D, quando a gente começa a formar, né, quando a gente começa a se unir com Deus e com o todo, enfim, essa diferença entre terra e físico e quântico, ela também começa a se fundir. É o que Jesus nos ensinava sobre o quê? Sobre o reino, sobre essa unidade entre terra e céu. É exatamente isso, cara. É quando as coisas elas começam a se fundir e tornar-se uma só. É quando você começa a viver o reino ainda na terra. É quando o reino de Deus começa a se manifestar mesmo na terra. É onde a gente começa a viver tudo uma coisa só. E a gente já consegue viver a eternidade agora. A gente já consegue viver o futuro agora, porque só existe o agora. O presente, o passado e o futuro não existem. Só existe o agora. E para isso a gente precisa projetar sempre a nossa consciência no agora. Tirar a nossa consciência do futuro e do passado e trazer sempre para o agora. Isso é um exercício diário. E não espere que você vai alcançar a perfeição. Mas a gente está cada vez mais próximo do todo, cada vez mais inteiros, cada vez mais unificados.
Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desse capítulo. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente fale e faça aqui uma série sobre as leis herméticas que estão lá no livro do Kybalion, que também é um assunto muito interessante pra gente discutir e debater aqui. Apesar de eu não ser uma filósofa, não sou uma grande especialista no assunto, mas eu gostaria de poder trazer a minha visão aqui pra gente gerar também conhecimento, tá bom? Gente, tô respondendo vocês, os comentários de vocês aos pouquinhos, porque é muito comentário. Inclusive, muito obrigada por todo o carinho e por todo o apoio de vocês. Quero que vocês saibam que eu amo cada um de vocês e eu tô de olho em vocês, eu tô vendo que comenta, eu vejo o nome de vocês e eu guardo aqui na minha cabeça o nome de cada um, tá? Só tenham um pouquinho de paciência comigo, que daqui a pouco eu já respondo todo mundo, tá? Curte esse vídeo, compartilha com alguém e até o próximo vídeo, tá bom? Ó, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!